Meus amores, minhas lindezas, meus lindezos! Preparei um tutorial de casamento para o dia. Se você é noiva, vocês vão ver muita gente passando aqui no vídeo de hoje, viu? Porque a casa está em festa, está uma loucura, mas o nosso tutorial não pode parar. Então a nossa inspiração de hoje é uma maquiagem para casamento de dia, mais trabalhada nos tons rosados. Então se você é noiva, convidada, madrinha, ela cabe muito bem. Então eu separei várias dicas, gente, tanto da aplicação dos produtos, os produtos que eu escolhi, o porquê que eu escolhi cada um deles, para que essa performance seja muito incrível e que você aproveite muito as dicas desse tutorial de hoje. Bora começar! Pode ser? Já pode? Meninas e meninos do meu coração, quando eu fico atrasada, eu começo a ficar assim muito empolgada, então vocês não liguem se eu estiver um pouco maluca. Pode, amor, mas ter que dar tchau se você passa no vídeo. Oi. 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 Meninas e meninos, vou começar usando o Baby Skin da Maybelline, que é um primerzinho. Ele não é aquele primer, gente, que deixa a pele ultra mate o dia inteiro, mas não é a minha intenção. Eu só quero um primer que deixa a pele mais lisinha e mais bonita. Então ele trabalha bem nos poros, que é o que eu quero, porque a base que a gente vai usar é bem seca. Então quando eu uso uma base bem seca, eu uso um primer que disfarça apenas poros. Senão pode correr o risco, gente, de craquelar. E vocês sabem que festa de dia aparece mais, né? Então se alguma coisa da maquiagem tiver marromeno, aparece muito mais. A base de hoje é a Velvet, da Contém 1 grama. Eu escolhi porque eu acho ela uma excelente opção para o dia, por ela ter filtro solar, por ser uma base que tem uma boa cobertura e ela também é fácil de espalhar. Apesar de ser uma base ótima para pele oleosa, ser bem sequinha, eu não sinto que ela craquela, ou por exemplo, quando eu tô com o nariz descascando por causa do ácido, eu acho assim que ela não piora. Então, eu vou espalhar com os dedos mesmo, no rosto todo. Lembra dos cantinhos da orelha? E das regiões que a gente costuma esquecer, assim, bem pertinho da raiz do cabelo. O Crick hoje vai ficar passeando pelo vídeo, porque a gente tem que sair de casa. Em coisa de 1 hora, eu tenho meia hora para gravar esse vídeo. Ele precisa se arrumar, então... Como somos muito legais um com o outro, eu não vou proibir ele de andar na própria casa, né? Se a sua base é mais escura, eu vou deixar um link aqui em cima de um post que eu fiz sobre como corrigir o tom da base. Quando acontece isso, tudo dá-se um jeitinho. É só a gente ter criatividade e um pouquinho de paciência. Então a pele está corrigida, a gente vai começar com o olho. Também preparando a pálpebra hoje com um primerzinho da NYX na cor bege. Eu acho ele muito, muito bom porque já esconde veinhas, vasinhos e faz a sombra ficar mais acentuada. Apliquei com o pincel Real Techniques, agora com os dedos, gente, eu acento um pouco porque eu passei uma camada mais grossinha. Então com as sombras metalizadas dessa paletinha que é a Naked, eu acho que é a Naked 1. É a única que eu tenho, pelo menos. Usar um primer antes deixa a sombra mais bonita ainda, mais metalizada. Manda um beijo pra Carol, hoje tudo tá acontecendo, né, gente? Faz parte. Pra correção da sobrancelha, eu vou usar o gel da NYX na cor brunette, porque ele é ultra resistente, gente. Então, pra minha pele, que é ultra oleosa, esse tipo de produto é a prova de água, de suor, de lágrimas. Já falei pra vocês dele, né? Então, gente, eu faço primeiro a correção. Eu redesenho, na verdade, a linha inferior e depois eu vou, com o restinho que tá no pincel, fazendo o desenho dos pelos, acompanhando o crescimento dos pelos. E por fim eu faço a linha superior com menos intensidade. Por último, é aqui esse cantinho interno com bem pouca quantidade. Eu ainda vou aproveitar esse mesmo pincelzinho, como agora o meu cabelo tá um pouquinho castanho mais avermelhado, eu vou usar o Tom Buck com esse mesmo pincelzinho, só para dar uma tonalizada na sobrancelha, para ficar em harmonia com a cor do meu cabelo. Vou usar Naked com um pincelzinho rabo de cavalo. Essa é a sombra marrom mais clara, então eu gosto de começar com ela, porque assim eu posso fazer um côncavo sem muita precisão. A gente faz mais um sombreado de vai e vem e deixa sempre um espacinho abaixo da sobrancelha, gente, que essa parte é legal que você ilumine, para não diminuir muito o espaço. E agora eu uso a Buck de novo, que é o marrom mais escuro e mais quente, com esse pincel lápis mais pontudinho, só para marcar bem aqui o côncavo, fazer ele mais desenhadinho. E aí eu faço um esfumadinho segurando na ponta do pincel, assim, gente, você tem a mão mais leve, eu já
faço um esfumadinho nessas duas sombras. Com o pincel de detalhe mais chatinho e a sombra Naked, eu já vou fazer uma preparação de cílios inferiores, bem begezinho claro. E o segredinho, gente, do esfumado, assim, daquele formato mais amendoado, é você continuar essa linha dos cílios, sempre erguendo um pouco mais para levantar o olhar, e você encontra com o que está em cima. Encontrou com o que está em cima, que é esse desenho do côncavo? Você já preenche um pouquinho e você já tem uma base mais bonita de esfumado. Ó. Mas agora você pega um pincel que seja mais gordinho para a gente aplicar as nossas sombras maravilhosas. Deixa eu ver aqui. Vou usar então esse pincel Real Techniques com a sombra Toasted. E com batidinhas eu aplico em toda a bolinha do olho, né? Essa pálpebra móvel, deixando o cantinho interno e externo livres. Na verdade pode até chegar até o cantinho externo, não vai atrapalhar não. Já dou uma pincelada aqui, bem na direção da íris, no meinho dos cílios inferiores. Então é nessa mesma direção, aplicamos aqui, você desce o pincel e já aplica aqui embaixo. Isso que é o bom de trabalhar com sombras que te ajudam, você não precisa ficar ali 1000 anos, a sombra é tão boa que já gruda, sabe? E aí a gente volta com aquele pincel de detalhe, agora a gente vai com a Hustle, que é essa sombra malva escura. Tá aí também a vantagem de usar o lencinho para ir limpando o pincel, que aí você reutiliza o seu mesmo pincel, não precisa ficar trocando de pincel. E aí a gente faz aquela mesma tática. Segue dos cílios inferiores, continua, estica, estica, estica. Agora volta, encontrando o côncavo. Ó, fez esse pontudinho. Batidinhas para preencher. E aí você deixa o pincel em pezinho, a gente estava usando ele deitado, ó, acompanhando o desenho do côncavo. Agora vira ele em pezinho e começa a suavizar essa linha. E aí sempre bom ter por perto o pincel rabinho de cavalo para você começar os acabamentos. Agora eu não vou guardar esse pincel de detalhe, que a gente vai fazer uma sobreposição. Eu vou usar um lápis muito lindo, que é um lápis jumbo. Ele é da Make Be. Eu achei essa linha sensacional. Deixa eu ver se fala aqui a coleção, não lembro. Ah, é Space Line. E esse daqui, gente, é o Purple, mas ele é mais puxado pro vinho. Então, o que eu vou fazer? Pintar a base dos meus cílios. Quando você já passa uma sombra dessa, às vezes o lápis não pega. Então, você dá uma esquentadinha na sua mão para ele ficar mais derretido. Vai lá que muito provavelmente ele vai aparecer mais. Aí, agora que a gente já passou esse jumbo, ele deu um up, deu uma escurecidinha na raiz dos cílios. Eu bato a sombra, a Hustle de novo por cima. É bom gravar tutorial que já sai pronta pro evento, né? Tá vendo? Uma vantagem hoje. Eu geralmente faço tutorial e fico em casa. Hoje eu vou usar a maquiagem. Vou misturar a Sin com a Virgin, que são os dois tons rosados iluminadores. Aqui no cantinho, então, eu aplico essa misturinha para iluminar bem e já trago aqui na linha dos cílios e invado um pouquinho o que está em cima. Mas eu não aconselho que vocês trabalhem essas sombras abaixo da sobrancelha porque elas brilham muito, assim, sabe? Daí, a não ser que você goste. Daí o que eu indico é passar o iluminador, mas a gente vai fazer isso depois da correção do corretivo. Agora eu vou colocar os cílios postiços que merecemos. Então, gente, a cola eu passo uma camadinha, não muito fina, não muito grossa. Se for demais, eu tiro com o outro canto um pouco. E espero 20 segundinhos para ela ficar mais adesiva. Então, eu jogo o queixo um pouquinho para trás. Aí eu colo pelo meio, encosto pelo meio, bem na base do meu. E aí acerto as pontas com a pinça. Pode ser com o dedo, mas eu tenho mais jeito com a pinça mesmo. Sempre colando bem na base do seu. Cílios colados, ele já tá sequinho no lugar. Agora a dica, gente, é você pegar um lápis marrom bem escuro ou um lápis preto. Esse daqui eu vou usar só aqui na base mesmo. Eu nem quero que fique muito preto, mas é mais para esconder qualquer colinha que tenha ficado e não ficar aquela divisória. Vamos de lápis bege na linha d'água, isso deixa o olhar descansado. Acho que principalmente pro dia dá um efeito muito bonito. Ainda mais quando a maquiagem é clarinha. Então esse daqui é da Maybelline, é um dos melhores que eu já usei. E é bom fazer isso antes da máscara de cílios. A máscara de cílios de hoje é da Avon, é a Super Shock Max. Ela é muito, muito boa. E eu vou usar aqui para os meus cílios não ficarem separados dos postiços.
Mas eu evito, gente, pintar muito a ponta dos cílios postiços para não ficar assim, artificial, né? Tipo, as pessoas já sabem que você está usando cílios postiços, mas não precisa também ficar exagerado. E vamos nos cílios inferiores também. Studio Finish da MAC com pincelzinho da Real Techniques. Olá, mami, que tal? Aparece no vídeo! É uma festa hoje aqui, esse tutorial, gente. Minha mãe veio buscar o bolo. O bolo ficou famoso, né, esse bolo. Então, gente, eu já acerto aqui o esfumadinho. Corrijo tudo. Amplio cobertura dessa região. Vou passar um pouco de corretivo no lábio também, gente, para que a cor do lábio não interfira na cor do batom que a gente vai aplicar. Antes de mais nada, eu vou passar o pozinho da Mary Kay, que é esse pó translúcido. E sempre que eu abro, eu faço a maior sujeira. Ele vem assim, soltinho. E gosto muito de usar o pincel que sumiu, achei. O pincel de vassourinha. E aí eu aplico bem aqui no corretivo. Pontinha do queixo, cantinho de nariz, testa. Nas regiões onde eu costumo ficar mais oleosa mesmo. Vou usar esse blush da NYX, que é o Taupe. É perfeito para fazer contorno. A gente já vem aqui contornando, alto da testa. E vou dar uma afinadinha no nariz. Então, eu aplico nas laterais, de forma que elas aproximem mais, sabe? Então, eu aplico invadindo um pouquinho. Do outro lado também, aproximando essas sombras. Isso faz o efeito de nariz mais fininho. E aqui embaixo você empina o nariz. Blush Fantástico Mauve, da Milani. Os blushes da Milani merecem uma salva de palmas, são extremamente pigmentados, luminosos, são lindos. A minha mãe tá cantando parabéns sozinha pra cortar o bolo. Eu tenho a quem puxar, né? E aí eu aplico com movimentos circulares, encontrando o contorno. Iluminador muito maravilhoso da NYX. Eu passei nos dedinhos anelares e com batidinhas a gente ilumina tudo isso aqui. Pontinha do nariz. Alto do lábio, no arco do cupido. Hoje eu vou usar o batom da MAC, deixa eu ver, o Mystical. Ele foi daquela linha Aqua, que eu não lembro o nome. Então vou aplicar com ele mesmo. E vou passar esse da Mahogany, que é o nude, bem no biquinho aqui no meio. E a gente solta a